Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Boa noite. Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos mais uma vez, virtualmente, para mais uma palestra do nosso Centro Espírita. E para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir ao nosso irmão Luiz Guimarães para fazer a prece. Aproveitamos antes também de agradecer a assistência de todos os internautas que têm participado das nossas atividades. Boa noite, Luiz. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, agora e sempre. Rogamos ao Pai que possamos, em harmonia celestial, comungarmos com a vontade do Criador, seguindo o Evangelho que Jesus nos trouxe. Que tenhamos uma noite de luz, de paz, de entendimento, de discernimento, que possamos aprender e consolidar a nossa fé, estruturar melhor a nossa condição de viver, de proceder e compreender. Ouvindo a nossa irmã que fará uso da palavra, trazendo-nos o bálsamo dos ensinamentos de Jesus para o conforto de nossas almas e o engrandecimento do nosso espírito nessa caminhada evolutiva. Aumente neste momento de tanta dor e sofrimento pelo qual passa o nosso mundo. Em prece, devolvo a palavra ao nosso irmão Douglas para que dê por iniciados os trabalhos da noite. Sim, sim. Com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre e Irmão Jesus, para iniciarmos esta que é a 97ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Na noite de hoje, nós vamos ter a nossa irmã Sandra Albertin, lá do DIGE, do Departamento de Infância e Juventude. Esse departamento tão importante dentro de uma casa espírita, no meu entender, um dos mais importantes dentro de uma casa espírita, pois é nele que nós depositamos a nossa esperança no futuro da casa. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. E a palestra da nossa irmã será Férias da Sociedade Espírita de Paris. Boa noite, boa palestra. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E só reforçando a fala de Douglas, né, entendendo o Departamento de Infância e Juventude como departamento que trabalha de forma preventiva, né, o apoio e o acolhimento dos nossos irmãos e irmãs que chegam até a casa espírita. E acredito que seja com esse olhar de nos entendendo no processo de início de aprendizagem que os nossos irmãos e irmãs que estão num plano mais evolutivo nos olham, né? Nos olham com o olhar de quem está tentando acertar. Entendo que eles nos olham da mesma maneira que a gente olha para com os nossos que chegam lá no Departamento de Infância e Juventude. Eu prefiro continuar trazendo a questão do registro de quantos óbitos e quantos irmãos e irmãs voltaram para a pátria espiritual devido ao Covid. É preciso a gente reforçar essa crise sanitária mundial para que a gente tome consciência do momento que estamos vivendo, dos fatos históricos, políticos, sociais, espirituais que estamos passando. É preciso que a gente reflita e que nenhuma vida interrompida, e aí eu não vou dizer que aí houve uma desatenção divina, a gente sabe que todo esse procedimento ele está dentro da condução divina, mas cada um é responsável pelos seus atos, como a gente viu no último encontro, onde eu estava aqui, que a gente viu sobre cada um a sua obra, né? Então,
o quanto nós estamos contribuindo de maneira positiva para que esse processo não seja tão cruel como está ocorrendo, principalmente no nosso país. A gente vê aí o Amazonas, as pessoas morrendo por falta de assistência, por falta de oxigênio, por falta de estrutura de saúde, e a gente vê que as pessoas que foram eleitas, que deveriam estar pensando e colocando em primeiro lugar as vidas humanas, não estão fazendo. E lógico que tudo isso, nós estamos hoje num planeta adoecido, não um planeta apenas a estrutura e a constituição energética dela é independente dos seres que aqui estão. Nós fazemos parte desse universo e está tudo adoecido e a gente precisa repensar nossas práticas, sim, e tudo que a gente quer é voltar como era antes. Foi o antes que proporcionou esse presente. Então, a gente tem que refazer esse presente para que o futuro não seja mais tão adoecido. E o futuro começa no agora, não começa no amanhã. E aí eu trago aqui para rememorar que Cleonice foi a primeira brasileira vítima do Covid, uma mulher negra que pegou o Covid porque foi obrigada a se manter trabalhando. E ela contraiu o Covid por ser uma empregada doméstica e ser obrigada a ir trabalhar. E isso precisa ser lembrado muito, porque esse termo empregada doméstica, ele já traz um processo de muito peso e de muito julgamento e de muito preconceito. E você ser obrigado a trabalhar em condições desumanas, a gente acha que esse processo ele era escravo e estava lá atrás em um outro período, mas está muito presente e a gente tem que estar muito ciente disso. E aqui é a primeira brasileira a ser vacinada, né, a enfermeira Mônica, e também é uma mulher negra, que nós sabemos o quanto a população negra ela é descriminalizada, e com certeza, se for feito um levantamento racial, as mortes do Covid vai ter um percentual altíssimo da população negra, porque é a população que menos tem acesso à saúde e a todas as políticas públicas, e a gente precisa estar atento a isso, sim. Todo espaço e toda oportunidade é preciso que a gente se posicione socialmente e não deixe passar, porque a gente está falando de vidas que foram interrompidas e não era o que essas pessoas queriam para elas. Elas queriam continuar vivas, elas queriam continuar podendo viver suas vidas, assim como nós estamos fazendo nesse momento. Não entendendo que a vida dessas pessoas terminaram, ela continua, mas só que o planejamento que foi feito para essas pessoas poderia ter sido cumprido de uma outra forma e num outro tempo. E começando a temática de hoje, né, Férias da Sociedade Espírita de Paris. A Sociedade Espírita de Paris, esse tema foi de 1º de agosto de 1862 e foi através do médium senhor E. Vezin. Acredito que seja assim a pronúncia, me desculpem se não for. Meu nome é Sandra Albertin, boa noite mais uma vez a todos e todas. Eu trouxe aqui só uma primeira print do que seria essa revista de Paris, porque a gente falar de algo que a gente não está vendo, a gente ainda precisa dessa referência, né? Pelo menos ter uma referência gráfica do que foi essa revista de Paris. Eu trago aí uma capa dessa revista. Eu vou dar uma lida nesses dados históricos só para a gente se ambientar do que foi esse periódico que eu me referenciei para trazer a nossa conversa de hoje. É um periódico espírita brasileiro que circulou no último quartel do século XIX, lançado em 1º de janeiro de 1875 pela Sociedade de Estudos Espíritas, que tinha o nome de Grupo Confúcio. Foi o segundo periódico espírita no país e o primeiro, então, da capital. A sua publicação mensal era feita nos moldes da revista francesa, que era administrada por Kardec, né? Que era a Revue Spirit. Acredito que se leia assim. Redigida e dirigida
pelo Antônio da Silva Neto, a revista se destacou pelas publicações e artigos doutrinários e que refutava os adversários da doutrina espírita. E aí tem um fato aqui que eu achei curioso, eu quis colocar, que o Jornal do Comércio, né, nosso jornal aqui, né, de Pernambuco, nos anos entre 1874 e 1875, ele classificava nós espíritas, aliás, o espiritismo, o movimento espírita, como uma epidemia mais perigosa que a febre amarela e uma fábrica de loucos, né? Se a gente for olhar pelo recorte, né, que é interessante a gente olhar o período, né, e por que esse comentário é feito, e aí você vai ver que o que se estava se trazendo dentro do pensamento espírita era um pensamento disruptivo. A gente estava colocando em xeque verdades seculares e milenares de algumas correntes de pensamento, né? E a gente validava outras correntes de pensamento, né? Porque a questão da espiritualização, ela já era presente, já era conhecida desde que o homem está presente, essa conexão com a espiritualidade, ela se faz presente, se resiste de diversas formas. Mas ali a gente está falando de um periódico, a gente está falando de um jornal. E aí, um jornal, a esse período, ele era detentor de verdade. Ele narrava fatos, ele contava histórias, ele trazia notícias, informações. Então, até pouco tempo, hoje não mais, né, no material impresso, as pessoas consultavam quando iam comprar uma casa, comprar um carro, saber como a economia estava, o país estava, através de um periódico chamado jornal. Então, ele era fonte de informação igual à fonte de verdade. Então, se um jornal diz que o movimento espírita é uma epidemia extremamente perigosa e pior do que a febre amarela, e que é uma fábrica de loucos, aí traz um outro preconceito, que é tratar a pessoa com transtorno mental com um preconceito de pessoas não aptas, ou pessoas perigosas, ou pessoas criminosas. Então, é preciso que a gente veja e faça análise de todo esse contexto que estava ali envolvido. Então, nós éramos pessoas que não tínhamos discernimento, eram pessoas tidas como alienadas, né? Pessoas perigosas, e aí é preciso que a gente entenda que esse perfil, essa identidade já fez parte do nosso contexto, no nosso país, com o recorte de Pernambuco, né? A gente está falando de um jornal local. Por intermédio da revista, o Grupo Confúcio manteve contato com o senhor Lemier, creio que a pronúncia seja essa, que dirigia em Paris a Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Kardec. Então, mantinha-se essa conexão para que o referencial, que era a revista parisiense, permanecesse sendo esse referencial para a nossa revista brasileira. O Grupo Confúcio cessou as suas atividades em 1879. Eu peguei essas informações no Wikipedia, que foi onde eu consegui reunir mais informações a respeito sobre a revista espírita com esses pontos de curiosidade, tá? É bom sempre citar a fonte de uma informação para não ser fake news, né? Em tempos de fake news, é bom a gente deixar isso bem marcado. E aí, a gente vai começar a pensar um pouquinho o que são férias espíritas, né? As férias espíritas são iguais às férias das outras pessoas, das outras religiões, ou das pessoas que não têm religião? O que seriam as férias de um espírita, né? Como é que procede isso? E aí, a gente vai poder, assim, botar esse cartazão aí na porta do centro. Estamos de férias. E aí, as férias no centro espírita, todo mundo ir para a praia. Como é que é essa ideia de férias? Porque todo mundo fala as férias vamos não fazer nada, né? E vamos descansar. Férias é isso mesmo, né? Será que é isso? Como é que é? Vamos pensar aí junto. O espírita tem direito a férias? E aí eu vou fazer uma provocação assim, aos médiuns, né? Tem direito a essas férias? Como é que é isso, né? Como é esse descanso? Os espíritas saem de férias, se permitem tais desfrutes materiais
desse convívio material. A casa espírita, porque uma coisa é o espírita, outra coisa é a casa espírita. A casa espírita, ela pode tirar férias? Ela deve tirar férias? Como é que é isso? Porque algumas empresas, inclusive, elas entram em recesso, em férias coletivas, né? E aí, vou só uma definição de férias, né? Período de descanso, a que se tem direito a empregados e desempregados, servidores públicos e servidoras públicas, estudantes, depois de passado um ano ou um semestre de trabalho ou de atividades. Ou seja, se você trabalhou, tem o direito a ter um descanso por aquele trabalho desempenhado ou por aquele estudo, né? E aí, vamos ver o que seria. E aí, eu trouxe aqui, né, as referências que esse tema está lá na Revista Espírita. A lei do repouso é rigorosamente observada por eles, quando consciente de seu papel na construção de um mundo melhor. A coisa agora começou a tomar um formato, né, que a gente tem que se atentar, né? Esse repouso rigoroso é bem observado quando consciente de seu papel na construção de um mundo melhor. O espírito aproveita utilmente o tempo livre. Veja, esse utilmente, ele faz toda a diferença do processo do que é essas férias, do que serão essas férias. E olhem que o termo tempo livre está hasteado, né? A palavra férias se aplica mais a nós que aos espíritos libertos do corpo físico, sobretudo aqueles evoluídos. Então, aí ele trouxe outras informações. Primeiro, que férias está aqui para a gente que está no plano material. E segundo, que se aplica mais ainda aos espíritos que estão no processo evoluído. Por quê? Porque esse processo de precisar descansar, precisar repousar, está atrelado à materialidade. O espírito não precisa estar no estado de repouso, de recuperação dessas energias provocada pela questão do trabalho. Se a gente estiver falando de desarmonização energética, é outra questão que não tem a ver com a questão do desempenho de trabalho. Porque aqui a gente está falando de desempenho de trabalho, ou seja, de estudo, né? E aí a gente começa a pensar. E também ele traz uma questão muito importante. A utilidade o espírito aproveita utilmente o tempo livre. Porque é o seguinte, se a gente pensar como trabalhador espírita, o momento apenas que eu estou no centro espírita, eu vou me deter na minha conscientização de ser espírita no período que eu estiver dentro da casa espírita. No período que eu estou fora da casa espírita, eu não tenho compromisso com quem eu sou dentro do movimento espírita. Então, eu não quero antecipar. Vamos para o próximo slide. Eu já ia antecipar a minha próxima fala, mas vamos lá. Férias do espiritismo. A casa espírita jamais deve fechar suas portas, pois a necessidade de não tirar férias pois a necessidade não tira férias e a dor não tem hora marcada. Se a necessidade não tira férias e a dor não tem hora marcada, então deveria ser uma atividade full time. O centro espírita deveria estar com as portas abertas full time, né? Aberto o tempo inteiro. E aí embaixo eu boto Covid-19, isolamento social e distanciamento social. Aí agora deu um curto-circuito. Se diz que eu não posso tirar férias, que a necessidade não tira férias e que não tem hora marcada para acontecer a dor, como é que fica a questão do Covid-19, que diz que eu tenho que ficar em casa, no isolamento social e no distanciamento social? E aí, nós espíritas temos, sim, que nos conscientizar que estamos vivendo num problema pandêmico, estamos, sim, vivendo e necessitando fazer o distanciamento social e o isolamento social. Quem pode fazer o isolamento social, o faça. E quem não pode fazê-lo, precisa ir às ruas por trabalho, precisa ir às ruas para resolver questões pessoais, precisa ir ao hospital por outras questões, seja o motivo que lhe faz circular onde tem outras pessoas, requer de você o compromisso de você estar de máscara, usar o álcool gel, não falar próximo das pessoas, trocar as máscaras no período
onde ela sinalizar que é a hora de troca, e por aí vai. Agora, e a casa espírita? Eu que estou fazendo tratamento, eu, trabalhador da casa, passei desde o início de março até agora sem nenhuma atividade. Eu, espírita, tirei férias de ser espírita. E aí a gente precisa pensar sobre isso, por quê? A gente está tratando de uma relação de conhecimento, de conteúdo, de postura, de entendimento de vida, que compreende a existência da vida espiritual, que antecede a vida material e que independe da vida material. Sendo assim, eu e todo trabalhador de uma casa espírita somos parte da equipe espiritual dessa casa. Existe um grupo que está na erraticidade e tem um grupo que está aqui na Terra, ocupando cada um corpos para desempenhar essas atividades. Mas todos nós fazemos parte da mesma equipe. Então, eu posso não estar indo fisicamente para o centro espírita, mas eu continuo fazendo parte dessa equipe e, nos meus momentos de desdobramento, eu estou lá junto com os meus amigos, trabalhadores da casa, trabalhando também. E eu não preciso, nós já sabemos disso, que eu não preciso estar fisicamente em um local para estar em um local. Não é? Nós fazemos tratamentos espirituais à distância. E se eu não consigo entender como espírita que eu não preciso estar naquele local para que o atendimento ocorra, eu preciso rever a minha fé, porque o Cristo, e aí eu vou usar ele como exemplo maior, porque ele é um exemplo maior nosso, como espírita e como cristão, como cristãos e cristãs, de referência, que se eu creio nele, e sei que ele não é responsável apenas por esse planeta, ele tem atividades 1000, mas sei que ele, acredito quando ele disse, quando tiver um ou mais reunidos em meu nome, lá estarei, eu acredito que ele está presente sim. Ele precisa vir materializado, estar ali junto ao meu lado para eu saber que o Cristo está ali junto comigo? Não. A equipe espiritual que vem para o evangelho no meu lar, ela vem não materializada, ela não bate na minha porta, não cruza a minha porta de forma material. Ela chega espiritualmente na minha casa. E é assim que o tratamento se dá. E é assim que a gente tem que compreender o centro espírita. O centro espírita ele não só é os muros, as paredes, os tijolos, o piso, o banheiro, a sala de passe, o auditório. A casa espírita, ela tem que ser a prática em primeiro lugar. Ser espírita não é dia e local marcado. É a prática, é a vivência, é o atuar. É o existir a partir desse entendimento. Então, sendo assim, a casa espírita me acompanha onde eu for. E eu sou a casa espírita onde eu estiver. Porque vai ser a partir da minha prática e do meu compromisso com o espiritismo, com quem eu sou, a partir desse meu lugar de fala, que vai fazer com que essa prática espírita esteja nas minhas férias também e eu utilize o meu tempo livre de maneira útil. Então, a gente já viu que, poxa, então, se tem todo esse regramento no meu momento de férias, significa que eu não vou poder dar uma risadinha mais alta, porque eu sou espírita trabalhadora de uma casa. Significa que eu não vou poder dançar mais animada, porque eu sou... Não. Você vai ser quem você é. Rir alto, dançar alto, seja lá a atividade. Eu estou trazendo isso como exemplos, mas pode ser qualquer e outra atividade. Vai dentro do que você compreende que está alinhado com os seus princípios morais e com a tua conduta espírita. Porque o espiritismo, ele não vem para te dar um regramento. O espiritismo vem para te conectar e despertar algo que já está em ti, mas que você estava com dificuldade de fazer esse acesso. Porque se nós somos criaturas criadas por Deus,
Se nós somos criaturas divinas, nós fomos criados a partir do amor maior e do bem maior. Então, isso já está em nós. O que precisa é a gente se conectar para nos encontrarmos e entendermos quem somos. Teoricamente, eu falando aqui, parece a coisa mais simples do mundo, não é? Todos os dias a gente se depara, erra, tenta acertar de novo e assim caminha. E aqui tem uma pergunta que é: qual o nosso compromisso com o Espiritismo? E aí eu acho que essa ilustração ela é muito interessante, quando ela diz o seguinte: a vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegada. É sobre quem você se torna durante a caminhada. Então, nós estamos juntos, caminhando para chegarmos num processo evolutivo. E essa caminhada, ela não é uma caminhada que se faz só. É uma caminhada que se faz acompanhada de outras pessoas. Numa especialização que eu fiz, tinha um professor que ele dizia o seguinte, que vários teóricos dizem que o homem, né, o homem entendendo homem e mulher, é um ser sociável. E esse meu professor dizia que homem e mulher são seres aprendendo a ser sociáveis. E eu concordo com ele. Nós estamos aprendendo a ser sociáveis. E é na relação com o outro que a gente se humaniza mais. É na nossa relação com os animais, é a nossa relação com a natureza de uma forma geral, porque o homem também é parte da natureza, que a gente se humaniza. Não é na relação solitária. É preciso momentos para você estar consigo e você se encontrar, sim. Mas esse processo evolutivo não dá para ser um processo egoístico, onde eu só pense no meu processo. Porque nós somos levados aos encontros e aos reencontros. E essa caminhada não dá para fazer sozinho mesmo. E aí ele nos coloca o seguinte: ides separar-vos por algum tempo, mas os espíritos bons estarão sempre com os que lhes pedirem auxílio e apoio. Se cada um de vós deixa a mesa do mestre, não é apenas para o exercício ou para o repouso, mas ainda para servir. Onde quer que vos espalheis, a grande causa humanitária, sob cuja bandeira vieste vos abrigar. Ou seja, se a gente faz parte do time do Cristo, não dá para, na hora que eu estou na feira, eu não ser esse agente transformador. Não dá para, na hora que eu estou no coletivo, eu não sei. Não dá para a hora que eu estou em família, eu não sei. Não tem dia, como eu coloquei, nem lugar para que a prática e o entendimento de quem eu sou e dos vários lugares de fala que eu faço parte, um deles é do movimento espírita, ser esquecido. Porque é essa construção que me compõe, que eu faço parte. Eu faço parte de vários grupos, de vários entendimentos, de vários movimentos. E esses vários movimentos e esses vários entendimentos dialogam com os meus princípios morais e fazem parte do meu processo de reforma íntima, que contribui para o processo de regeneração do planeta. Dá para entender que todos nós somos uma grande engrenagem, são várias engrenagens movendo a grande engrenagem do processo evolutivo do nosso planeta. Então, dá para uma engrenagem dessa dizer assim, eu vou tirar férias agora e vocês continuem aí? Não, porque esse processo ele vai ficar capenga e vai sobrecarregar alguém. Mas, isso significa que eu nunca posso me afastar do centro de forma alguma. Isso quer dizer que a tua prática não está limitada aos portões e aos muros de uma instituição. Porque um centro espírita ele não pode estar limitado aos portões e aos seus muros. Ele tem que transbordar isso aí. Porque seus trabalhadores têm que ser essa prática onde estiverem. E as pessoas que frequentam esse centro precisam compreender que essa prática também transborda e vai através dessas pessoas também para suas casas, para suas ruas, para os locais onde elas se encontram. Então, você imagine um monte de pessoas que se conectam no bem,
e quando se espalham é uma grande explosão de luz. É assim que nós, do movimento espírita, e os outros irmãos das outras religiões, e os outros irmãos e irmãs, que não pertencem a nenhuma religião, mas que transpiram e se conectam com o bem, também são. Somos luz. E é assim que a gente tem que se ver. E a luz não precisa estar materializada em um ponto específico eu entendo o centro espírita como um ponto de encontro nosso, porque nós precisamos sim ter essa troca e esse reabastecimento. É preciso sim que a gente estude, que a gente trabalhe junto, é preciso ter um referencial territorial para a gente. Mas a gente viu a partir do Covid que essa territorialidade ela ampliou-se para o campo da virtualidade, e o Covid ele tem algo de muito positivo, é que as pessoas elas se conectam sem estar juntas, e elas sentem a presença do outro a partir de agora, sem necessariamente estarem juntas, e a gente sente falta do abraço, sente. A gente sente falta do olhar no olho, sente. A gente sente falta do cheiro do outro, sente. Porque nós somos matéria, e a gente precisa desse sim. Esses sentidos fazem sentidos. Mas a gente precisa também se conectar com o espiritual que há em nós e com o espiritual que há no outro. Né? É preciso que a gente conecte o outro na subjetividade do outro. E a gente só consegue fazer isso quando a gente transborda a materialidade. Então, a gente precisa dessa libertação, desse respeitando e valorizando cada existência nossa, né? Eu valorizo e agradeço muito estar hoje como Sandra Regina de Souza Albertin, que é um presente divino para mim. Porque eu sei que hoje eu sou a melhor versão de mim mesma. Já errei demais em outras existências, não tenho consciência de todos esses erros, mas sei que hoje eu sou uma melhor experiência de mim mesma. E cada um que aqui está nesse planeta é a melhor versão de si mesmo. Então, estamos juntos naquela caminhada, nesse processo evolutivo. Bem compreendeis que para o espírita fervoroso e para a espírita fervorosa não há horas determinadas para o estudo. Toda a sua vida não é mais do que uma hora. Curta demais para o trabalho a que se dedica, o desenvolvimento intelectual das raças humanas. Os galhos não se destacam do tronco porque destes se afastem. Ao contrário, dão lugar a novos brotos que se unem e os tornam solidários. É uma reflexão muito interessante essa da árvore, né? Eu acho a árvore uma representação de vida, de multiplicação, de vida no sentido de geração de vida e frutos, belíssima. A natureza ela tem simbologias maravilhosas, né? E aí, quando ele diz que esse galho ele começa a crescer e ele vai se distanciando do tronco, não é que ele está se afastando, ele está crescendo para dar subsídio para que novos galhos cheguem, né? E ele mostra que, mesmo a gente se distanciando, vamos agora, nós que estamos distanciados do nosso tronco raiz, que é o caminho para Jesus, mas nós continuamos sendo esse galho, estamos nos conectando com outros galhos, com outras pessoas que vão poder nos ver a partir desse distanciamento. Mas aonde eu estiver, eu sou caminhando para Jesus. Então, não importa aonde eu estou, porque eu faço parte. Então, hoje estamos aqui, caminhando para Jesus virtual. A gente está aqui juntos, estudando o Evangelho de maneira virtual, cada um no seu espaço, mas todos conectados no mesmo objetivo. E nem por isso é menos trabalho, é menos valor o trabalho que está sendo feito. Os resultados e as pessoas que precisam ser alcançadas e beneficiadas serão, e isso a gente precisa ter a consciência disso e acreditar dessa forma. Não dá para a gente não acreditar mais hoje, em pleno 2021, que a espiritualidade de cada indivíduo tem um potencial absurdo de fazer essa conexão. Nós somos capazes, sim, e a gente precisa exercer o nosso poder
de crença em nós mesmos também, que nós somos capazes de fazer. Porque o Cristo continua acreditando em cada um de nós. Ele nunca perdeu a fé dele em cada um de nós. E a gente tem que se fortalecer para acreditarmos em nós também. Aproveitem as férias que vão espalhar-vos para que vós tornardes ainda mais fervoroso o exemplo do apóstolo do Cristo. Sai destes cenáculos fortes e corajosos, que vossa fé e vossas boas obras liguem em torno de vós milhares de crentes, que brindarão a luz que espalheis em vosso redor. Né? Então, ele diz, o que ele nos afirma, o texto, é que a gente deve ir sem medo, confiante, e por onde a gente passar, lembremos daquela explosão de luz, que a gente possa levar o evangelho como fonte de conhecimento e como fonte de luz e de esperança, porque o espiritismo é esperança no amanhã. É preciso que a gente compreenda essa grande diferença que o espiritismo nos proporciona, porque o espiritismo nos fala do amanhã, da continuidade, de que nada termina agora. E que nós estamos aptos a continuar nesse processo evolutivo, desde que a gente se empenhe e se conecte com o bem. Né? Então, isso é muito importante. Né? Nós sermos semeadores, né, da nova era. Né? Nós sermos trabalhadores do Cristo, e não trabalhadores que dão trabalho ao Cristo. Coragem, coragem, no dia do encontro, quando a oriflama do Espiritismo vos chamar ao combate e se desdobrar sobre vossas cabeças, que cada um tenha em torno de si os adeptos que houver formado sob sua bandeira, e os espíritos bons contarão o seu número e o levarão a Deus. Aí a gente vê que, na verdade, o que a gente quer não é que esses números sejam contados, ele traz isso aqui numa simbologia para que a gente entenda, né, a multiplicação das nossas ações. O que a gente quer é poder ter contribuído para que outras pessoas, e contribuído para conosco mesmo, que é preciso esse autocuidado, para ampliar a nossa teia de conexão, de oportunizar a outras pessoas o acesso ao conhecimento do que é o Espiritismo. Que a gente não queira ele só para nós. E eu não vejo que faz sentido querer ele só para nós. A gente tem que multiplicar, a gente tem que repartir, a gente tem que compartilhar o máximo que a gente puder. Essa esperança, esse acreditar no amanhã, essa vontade de fazer o bem ao próximo e a nós mesmos, essa conscientização de sermos co-criador com Cristo e participarmos do processo de regeneração do nosso planeta. Isso é muito importante para que a gente seja, cada um e cada uma, centelha de luz, onde quer que estejamos, vibrando no bem, porque estamos conectados, porque fazemos parte de uma pleide de irmãos e irmãs que querem, acima de tudo, evoluir, mas evoluir dentro de um processo de não distanciamento. Aí eu quero evoluir para ser melhor do que o outro, ou para estar num status de diferença melhor do que o outro. Eu quero evoluir porque eu quero ser melhor. E, para isso, eu preciso estender a mão para aquele que está precisando e aceitar quando as mãos também forem estendidas para mim. Porque ninguém está neste planeta que não precise receber uma mão de auxílio ou que não possa estender a sua mão para auxiliar. Não dormais, pois, espíritas, a hora da sesta, e aí fala de descanso físico, né? Vigiai e orai. Já vós e outras vozes vô-lo repetirão.
Soa o relógio dos séculos, uma vibração retine, chamando os que se acham na noite. Infelizes dos que não quiserem apurar o ouvido para escutá-lo. E aí tem duas simbologias, né? De quando você está no repouso, né? O corpo está no repouso, o espírito, se você entra em prece, se conecta com o seu guia espiritual, se conecta com uma leitura edificante, você vai estar protegido e acolhido dentro de um campo vibratório que te protegerá e te fortalecerá. Se, ao contrário, você não se conecta dessa forma, você está vulnerável. E aí, naturalmente, aquilo que ainda não está fortificado em ti e teus pontos de fragilidade serão facilmente acionados. Então, você precisa estar conectado com esse campo vibracional, com teu guia espiritual, com tua equipe de trabalho, né? Os irmãos e irmãs que estão em tratamento espiritual precisam se vigiar e orar para se proteger, para se fortificar. E isso é período de Covid? Não. Isso é processo terapêutico contínuo. Isso é ação preventiva, mas com a continuidade da ação, isso se torna parte da tua atividade, assim como ao se levantar, escovar os dentes, tomar banho, beber água, procurar se higienizar. Então, isso vai ser natural, você vai fazer isso de maneira natural e você vai sentir falta de não fazer. Por quê? Porque você vai estar vibrando diferente, você vai estar conectado diferente e conectada diferente. Por quê? Porque você vai estar com o teu campo vibratório diferente, então você vai se harmonizar e se sentir muito melhor, teu sono será muito melhor, a tua atividade durante o sono se dará de maneira tranquila e ao acordar você não estará cansado, você não se permanecerá sonolento ainda, ou não vai acordar irritado ou irritada, você vai acordar disposto, leve e feliz. Ó espíritas, ide despertar os dorminhocos, e aí eu vou botar dorminhocas também, e dizer-lhes que vão ser surpreendidos ou surpreendidas pelas vagas do mar que sobem em rugidos surdos e terríveis. Ides dizer-lhes que escolham um lugar mais iluminado e mais sólido, porque eis que os astros declinam e a natureza inteira se move, treme e se agita. Ou seja, nada dorme. Nada dorme. Então, nós, seres dotados de inteligência, precisamos compreender que o corpo precisa do repouso, mas o espírito, a nossa constituição espiritual, não precisa desse repouso. A necessidade que passa, essa sensação que passa, que precisa, é da materialidade. A gente precisa ter essa consciência e estudar um pouco mais sobre o espiritismo, ler um pouco mais, vai nos trazer essa conscientização também, né? E a prática. Porque só teoria não é suficiente. Tanto que nós precisamos estar aqui, cada um com várias existências, porque é na prática que a gente evolui. Mas, após as trevas, eis a luz. Aqueles que não tiveram querido ver e nem ouvir, imigrarão naquela hora para mundos inferiores, para espiar e esperar muito tempo, muito longamente, os novos astros que devem elevar-se e os esclarecer. O tempo lhes parecerá uma eternidade, porquanto não entreverão o termo de suas penas até o dia em que começarem a crer e a compreender. É preciso que a gente compreenda que, nesse processo evolutivo que a gente está no planeta Terra, e é preciso sempre a gente estar rememorando isso, o planeta está no processo de regeneração. Então, o planeta vai, e a gente precisa acompanhar. E o planeta não vai sozinho, não. Ele vai, é um composto de
pessoas deste planeta que farão esse processo. Mas aquele que está reticente, resistente e que insiste em não querer aprender ou não quer se oportunizar a experiência do aprender, não vai permanecer impedindo esse processo evolutivo. Ele vai ser convocado para ir para uma outra esfera, onde o que ele já sabe vai contribuir no processo evolutivo daquele estágio. Mas os que estão aqui permanecerão nesse processo porque estão vibrando de acordo com as energias que o planeta agora está em outra vibe, em outro momento. A Terra agora, ela não está mais no processo onde a dor será o ponto preponderante. A Terra está num processo onde o encontro com o bem, o encontro com o amor, o encontro com a felicidade, com o perdão, com a esperança, com as benevolências, está muito mais próximo. E se a gente quer estar próximo disso, a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que estar colocado como aptos, como aptas, para exercer esse papel e dar a nossa contribuição. Espíritas, não mais vos chamareis crianças, mas homens valentes e corajosos. Mulheres também, hein? Soldados e soldadas da nova fé. Combatei valentemente, armai o braço com a lança da caridade e cobrir o corpo com o escudo do amor. Entrai na liça, alerta. Desprezai o erro e a mentira, e entendeis e estendeis a mão aos que vos perguntarem: onde está a luz? E a gente só vai poder dizer onde está a luz se a gente souber reconhecer a luz e onde ela se encontra. Para isso, é preciso que a gente esteja conectado, porque a gente só reconhece algo que a gente conhece. E eu não posso dizer que a luz é algo diferente do que é a luz, porque eu não vou saber o que é luz se eu não a conhecer. Então, é preciso que a gente esteja conectado com a luz e não sejamos egoístas de impedir que as outras pessoas também a conheçam. Pelo contrário, no momento que a gente se sentir feliz em ser essa ponte, de poder estender a mão para oportunizar aos nossos irmãos o acesso à luz, ao conhecimento, porque a verdade nos libertará, nós já estaremos num estado evolutivo muito melhor, onde fazer o bem nos fará bem em primeiro lugar. Dizer-lhes o que os que caminham guiados pela estrela do Espiritismo não pusilâmines, não temem miragens e não aceitam como lei senão aquilo que ordena a fria sã razão, que a caridade é a sua divisa e que só se despojam por seus irmãos em nome da solidariedade universal e jamais para ganharem um paraíso, que sabem muito bem não poderem possuir senão quando tiverem explorado bastante, aliás, expiado bastante. Que conheçam a Deus e que, antes de tudo, saibam que Ele é imutável em sua justiça e, consequentemente, não pode perdoar uma vida que faltas acumuladas por um segundo de arrependimento, como não pode punir uma hora de sacrilégio por uma eternidade de suplício. E aí tem a imagem do filme Nosso Lar. E tem uma cena desse filme que ela me toca profundamente, que é quando está toda a equipe espiritual fora dos muros do Nosso Lar, aguardando os irmãos e as irmãs que estão chegando, vítimas do nazismo. Eu acredito que nesse momento, todo o orbe espiritual está sobre o nosso planeta, né, que circunda o nosso planeta. Os nossos irmãos e irmãs estão todos a postos, recebendo os nossos irmãos vítimas do Covid. E eu imagino quanto esses irmãos e irmãs têm trabalhado
né, iluminando, intuindo, orientando os nossos irmãos do campo da ciência, do campo da saúde, né, os nossos irmãos que estão lutando para que as leis sejam cumpridas, para que essas vacinas cheguem a todos os irmãos e irmãs de maneira justa, de maneira digna, né, que não mais falte oxigênio e leitos no Amazonas, que os estados que estão se solidarizando para recebê-los, para recebê-las, e socorra da melhor forma possível. E aquela imagem daquele filme, ela não sai da minha cabeça todas as vezes que eu penso na quantidade de pessoas que já foram a óbito. Eu sinto fortemente esse exército que está formado e que a gente possa se colocar, né, se ainda não estamos, à disposição de ajudar, de colaborar, de fazer parte dessa seara que não dorme, que não tira férias. Sim, espíritas, contai os anos de arrependimento pelo número de estrelas. A idade de ouro virá para aquele que tiver sabido contá-las. É necessário que a gente compreenda, né, esse momento extremamente delicado que estamos vivendo no nosso planeta e que a gente não seja mais como éramos antigamente, que a gente possa, assim, antigamente, que parece uma coisa muito distante, né? Depois do Covid, as coisas parecem que estão muito distantes, que já se passaram faz muito tempo. E que a gente se olhe e se entenda que a gente tem aprendido, né, com as lições que o Covid trouxe. E depois, trabalhadores e soldados, e que cada uma volte com a pedra ou com o calhau que lhe foi, que lhe deve auxiliar a construção do novo edifício. Em verdade vos digo, desta vez não tereis mais que temer a confusão. Desculpem. Embora querendo elevar até o céu a torre, que o coroará, ao contrário, Deus estenderá a sua mão no vosso caminho, a fim de que vós, a fim de vos pôr ao abrigo dos furacões. Se a gente acredita, né, Deus, em toda a sua grandiosidade, é preciso acreditar que não estamos sós, que nada que está acontecendo está fora desse controle divino. É preciso que a gente reforce esse entendimento, que nada está fora do controle divino. E a nossa fé precisa ser fortalecida nisso. E eu escuto muito as pessoas dizendo Jesus vai voltar, e eu não estou aqui fazendo nenhuma análise de julgamento na crença de quem assim pensa. Mas só trazer a reflexão para os irmãos e as irmãs que ainda pensam assim, e agora? Jesus foi embora e nos deixou, significa que se ele vai voltar, é porque ele foi em algum momento, né? Eu entendo que Jesus não vai precisar voltar, porque, na verdade, ele nunca foi embora. Se 2000 anos se passaram da sua experiência aqui, materializado, e 2021 anos depois nós estamos aqui falando sobre os ensinamentos do Cristo, ele está presente, sim. E ele está presente nos ensinamentos deixados, na sua proteção que nós acreditamos, na sua conexão para conosco e no seu acreditar em cada um de nós. Desse amor que sempre transbordou e nunca foi possível conter o amor do Cristo no corpo do Cristo, no pensar do Cristo. O amor do Cristo, ele sempre transbordou além disso. Transbordou além desse planeta. Devido à sua imensidão, na sua imensa capacidade de amar. E é necessário que a gente entenda que esse irmão, ele não medirá nenhum esforço, e não se atrasará ou se esquecerá de nenhum ou de nenhuma pessoa que o solicitar.
A equipe espiritual, ela é imensa e ela é representante desse amor. Então, Cristo nunca foi embora, ele permanece presente. E nós também somos presença na vida de outras pessoas, e outras pessoas também são presentes em nossas vidas, independente delas estarem ou não juntas a nós. A gente precisa compreender que somos seres espirituais em experiência material, e não o contrário. Se a gente se entender assim, a gente vai começar a compreender que certos preconceitos, certos conceitos ultrapassados perdem totalmente o sentido de ainda estarem sendo praticados e que nós precisamos combatê-los. Eis a segunda hora do dia, eis os servidores que vêm de novo da parte do mestre procurar trabalhadores. Vós que estáis desocupados, vinde, não esperais a última hora. E aí, eu não sei como é que está a hora, confesso, eu quero encerrar com esse pensamento de Fernando Pessoa. Somos todos anjos de uma só asa, e só podemos voar quando nos abraçamos uns aos outros. Que assim seja. Boa noite. Muito boa, como sempre, né? Ô, Suas amigo, obrigada. palestras, suas colocações, mas, dentre tudo, você falou tanta coisa, então, tanta coisa real, né? A questão da Covid, como o mundo inteiro, quer dizer, no primeiro momento, eu achei que todo mundo vai parar e pensar o que é que eu estou fazendo na Terra, né? Talvez tenha sido até esse propósito. Depois a gente começou, vou me referir àquela citação sua de brotos, gostei demais. Né? A árvore abriu-se para os brotos, que representam a solidariedade. Né? E aí todo mundo, ou alguns, começaram a serem mais solidários. Né? Nós vimos na televisão, vimos entre amigos as conversas, a necessidade de mudança, não é? Isso. E, enfim, eu acho que esse momento é um momento muito rico, esse momento da Covid, e tem uma pessoa, tem um padre que disse assim: todos ficaram sentados num banquinho, e estamos todos num banquinho. Eu achei ótimo. Ou seja, pensando, não é? Volto a dizer, como mudar, o que fazer para mudar, não é? A questão da humanidade que você coloca aí me lembrou muito de Paulo Freire, não é? Sim. Como nos colocarmos no lugar do outro, não é? Vamos ser mais humanos, né? A questão da autoridade para com o outro, de olhar o outro nas suas necessidades. Eu acho que esse momento foi... Quando eu digo foi, porque no início da pandemia foi pior, Sim. porque todo mundo estava se debatendo, não sabia o que fazer. Aí agora, no meu entendimento, precisamos muito do Evangelho, né? Quando fala da abnegação. Então, não é um momento de crise que vamos mudar, é a vida inteira. Quando se coloca a caridade, a abnegação, né? A fé, para que a gente possa nos transformarmos e ajudar e participar da vida do outro. Para mim, tudo que tu falasse me veio na cabeça, né, esse sentimento de estarmos sempre aquela história do vigiar e orar, sempre vigilante. E como é que eu posso? Uma ocasião, quando eu era mais nova, eu disse: ô mamãe, por que se diz tanta coisa na Bíblia e não está acontecendo ainda? Aí ela dizia: é porque 1000 dias na terra é um dia no céu. Ou seja, no céu, um dia nosso são 1000 dias. Aí, veja que agora já passaram, acho que, muitos 1000 dias por lá e as coisas começaram a mudar. Né? Então, é isso que eu gostaria só de comentar. Obrigada. E
Que bom que você E participa. dizer que sempre gostamos do que você fala, porque você se aprofunda, você Obrigada. coloca a prática. Eu gosto muito, não só da teoria, mas Sim, atrelada à prática. isso. Parabéns. Obrigada, minha abraço. querida. Outro. Na- Quando passar a Covid, a gente se abraça. Com certeza. Como está fazendo falta, né? E Exatamente. essa questão da comunicação, onde cada um estiver, eu acho isso fenomenal. Não é? Porque dizem, inclusive, que futuramente a comunicação será mais mental do que Isso. até falando. Né? Não sei se você já viu sobre isso. Um Uhum. dia chegaremos a esse, Sim, mas nesse momento estamos construindo, né? isso, Tá exatamente. bom. Tá bom, um abraço. Tchau. Outro. Obrigado pela participação, Tá. mas vamos agradecer a Sandra por essa palestra tão interessante, tão bonita, que ela nos trouxe. Mas vamos pedir a ela para fazer a prece de encerramento dos trabalhos da noite de hoje. Deus Pai, de infinita bondade. Jesus, amigo, irmão, equipe espiritual da Casa Caminhando para Jesus, nossos guias e mentores, irmãos e irmãs que se encontram conectados conosco. Pedimos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui experienciando mais uma existência e podermos, Senhor, termos acesso ao teu conhecimento para que possamos colocá-los em prática a partir da nossa reforma íntima. E pedimos, Pai, benevolência para os irmãos que se encontram em aflição, estejam os irmãos e as irmãs, estejam em suas casas, estejam nas ruas, nos hospitais, em orfanatos, em asilos, embaixo das pontes, das marquises, nos presídios. Que o teu amor, Senhor, possa ir em cada canto, em cada coração, em cada mente. Que o Senhor venha com o bálsamo da esperança para renovar as energias e o acreditar no futuro. Que o teu amor seja manto de proteção e luz para iluminar o nosso caminho e as nossas mentes. Que o nosso coração possa ser acolhido em tuas mãos. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão e cada irmã que se encontra nesse momento, na equipe de socorro que recebe os nossos irmãos e irmãs que voltam para a pátria espiritual. Que o nosso planeta possa ser reforçado nesse momento por uma luz curativa que venha nos levar à reflexão de quem somos, de onde estamos e qual o nosso compromisso para conosco e para com o nosso planeta. Que possamos, Senhor, sermos dignos e dignas de fazermos parte da tua equipe e de carregarmos junto contigo a bandeira da justiça social. Que o teu evangelho seja sempre o nosso melhor companheiro. Que assim seja. E assim, volta a palavra para o irmão que está dirigindo os trabalhos, para que possa dar o mesmo por encerrado. Que assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido irmão Jesus, permissão para encerrar essa palestra e os trabalhos da noite de hoje. Muita paz, muita luz para todos nós. Obrigada, gente. Boa noite a todos e todas. Beijo no coração de cada um. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que assim seja.